Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao desenvolvimento do pensamento matemático mais uma vez. Nós estamos aqui na aula 3, análise combinatória. Mais especificamente, a gente vai estar falando sobre arranjos, tudo bem? Havíamos falado sobre fatorial, é um assunto importante, inclusive fatorial é onde uma ferramenta que nós vamos usar para calcular arranjos, tá bom? Ah, então, vamos continuar aqui. Olha só, a gente vai falar um pouco sobre arranjo simples, só para a gente introduzir a ideia, tá bom? Essa aqui é uma citação do livro Manuel Paiva. E lá fala o seguinte, eu vou ler aqui com vocês, né, do jeito que tá, e depois a gente vai começar a discutir alguns tópicos, tá bom? Então, olha só, dados os n elementos distintos do conjunto I, igual a A1, A2, A3, isso vai até o AN, chama-se arranjo simples de P elementos e de I, toda a sequência formada por P elementos distintos de I, com P pertencente aos números naturais e P sendo menor ou igual que N. Então, se a gente observar pela definição de arranjos, né, por como está aí, fica complicado da gente pensar, né, o que, que é o P, o que, que é o N, enfim. Agora tem algumas coisas que eu gostaria de que vocês dessem uma atenção em algumas palavras, porque algumas palavras já ajudam a gente a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, os N elementos. Então, como está aqui, ó, N elementos. Pessoal, quando se fala em N elementos, são N coisas a se fazer, é bem o ditado que a gente usa, né? São N coisas que a gente tem para fazer. Isso quer dizer que a gente tem muitas coisas a serem feitas. Então, N elementos são vários elementos dentro de um conjunto, tá bom? Outra palavra que é importantíssima nesse tópico é distintos. Pessoal, distinto quer dizer diferente. Então, são elementos diferentes de um conjunto. Então, distinto tem o mesmo sentido de diferente, tá bom? Então, olha só, o conjunto I, está aqui o conjunto I. I é uma letra do alfabeto qualquer, poderia ser outra letra, tá? E os elementos é o A1, A2, A3, que vai até o AN. Esse AN, repito, são infinitos termos que pode ter dentro desse conjunto, tá bom? Pessoal, esse A1, A2 e A3 são genéricos, ou seja, são variáveis. Eles podem representar qualquer número, qualquer ordem dentro desse conjunto, tá bom? É somente algo genérico. Chama-se arranjo simples de P elementos. De I, toda a sequência formada por P elementos distintos. Então, esse P, se o N quer dizer os elementos dentro de um conjunto, o P são posições que a gente vai atribuir a esses elementos. Então, a gente está fazendo uma relação de posições com os elementos que nós vamos colocar aí. Então, as posições é o P e os elementos a gente colocou o N, tá bom? O P pertencente aos números naturais, vocês devem lembrar que esse asterisco aqui é porque são todos os naturais menos o zero. Então o zero não entra nessa relação, tá bom? E o P sendo menor ou igual a N. Mas por que isso? P sendo menor ou igual que N? Se o P é para posições para os elementos, e o N são os elementos em si, então as posições só pode ser igual ao número de elementos, tecnicamente. Ou seja, eu vou ter as posições, vou ter os elementos, e os elementos vão em cada posição. Tudo bem? Então, por isso que o P, as posições, tem que ser menor que os elementos dentro do conjunto, ou então igual aos elementos do conjunto. Por isso que é esse menor igual aí. Tudo bem? Bom, olha só, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente já ir pensando. Olha só, você tem o conjunto I. O conjunto I tem os seus elementos A, B, C e D. É somente esses, tá? Não é um conjunto infinito. É um conjunto finito, porque tem começo e tem fim, então ele é finito. A, B, C e D. De quantas formas distintas com três elementos podemos formar? Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa estrutura. Quantos elementos conseguimos formar com esses quatro elementos, mas tendo apenas três posições? Então, quantas sequências dá para a gente fazer que sejam distintas, que sejam diferentes? Tá certo? Bom, é lógico que vai ter a resposta aqui, só que é interessante, quando a gente faz o estudo de arranjo, a gente pensar nessa pergunta. Não para dar a resposta imediata, mas da gente pensar de como seria. Por exemplo, do jeito que está aqui A, B, C e D, já é uma sequência. Se eu trocar o C pelo D, a ordem ali, já é uma outra sequência distinta. Então, quantas maneiras a gente consegue fazer isso?
Dá quantas possibilidades, né? Bom, olha só, eu coloquei aqui, é uma continuação daquele exemplo, tá? Ele tinha comentado que são 3 posições. Então, o P vale quanto? O P vale 3, ou seja, são 3 posições que a gente tem para colocar os elementos. Então, você tem o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Eles estão escritos aqui, ó. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui no primeiro. Isso. Então, são 3 posições, o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. E aí nós vamos pensar nas opções que a gente tem. Por exemplo, no primeiro elemento, na primeira posição, nessa primeira posição P, quantas opções eu tenho para colocar os elementos do conjunto? Essa é a ideia, tá bom? No conjunto I, a gente tinha lá no conjunto I, são 4 elementos, o A, B, C e D. Então, nessa primeira posição, eu tenho 4 opções para colocar aí. Está aí o número 4. Eu tenho 4 opções que podem ser encaixadas nessa primeira posição. O A, o B, o C ou o D. Certo? Bom, e no segundo elemento, na segunda posição, quantas opções eu vou ter? Se na primeira eu tinha 4 opções, na segunda posição eu vou ter apenas 3 opções. Ah, mas por que não 4? Porque uma eu já usei na primeira posição. E como tem que ser sequências distintas, ou seja, diferentes, se eu já coloquei o elemento A, ele não pode ser repetido na segunda posição. Entende? Por isso que eu não tenho mais 4 opções, eu tenho 3 opções. Bom, já deve imaginar o que aconteceria na terceira posição ali, né? O terceiro elemento. Quantas opções eu teria? Bom, apenas 2. Porque eu já usei uma no primeiro elemento, outra no segundo elemento. Na terceira posição, eu só vou ter 2 opções. Por exemplo, se eu fizer AB, para a terceira posição, eu só tenho 2 opções, o C ou o D. Certo? Se eu tivesse uma quarta posição, a quarta posição eu teria apenas um elemento, uma opção. Tudo bem? Olha só como é que ficaria o cálculo desse arranjo. Logo, esse A é de arranjo, tá? O A de arranjo. Esse 4 e esse 3, pessoal, a escrita é dessa forma mesmo, tá? É arranjo 4,3. O que é o 4 e o que é o 3? O 4 é o número de elementos, ou seja, o 4 é o N. E o 3 é as posições que a gente tem para encaixar esses elementos, que no caso é o P. Então, é ANP. Tudo bem? Toma cuidado aí para não inverter, porque senão a gente pode confundir o elemento com posição. Então, é A4, 3, porque são 4 elementos, A, B, C, D, do conjunto I, e apenas 3 posições que o exercício falou que são 3 posições. Como é que a gente calcula isso? Bom, tá aqui, ó, 4, tá certo? Porque são 4 opções na primeira opção, vezes o 3, vezes o 2. Pessoal, esse asterisco que vocês estão vendo aqui, vocês devem lembrar que o asterisco também é um sinal de multiplicação. Então, no caso aí é uma multiplicação. Então, é 4 vezes 3, que dá 12, e 12 vezes 2, que dá os 24. Ou seja, são 24 sequências distintas. Tá certo? Essa é a relação. São 24 sequências distintas que dá para fazer com 4 elementos para 3 posições. Para n igual a 4 e para p igual a 3. Acho que a gente falando no n e no p, acho que fica mais fácil até de lembrar lá da definição do que era o n, do que era o p, n elementos distintos. Bom, acho que a gente já fica mais familiarizado, né? Bom, então olha só. Essa aqui é uma ideia genérica, geral, tá bom? De arranjo. Então você tem ANP, é isso aqui, ó. ANP. Lembrando que N são elementos e P são posições. Como é que eu monto esse arranjo? Bom, nós vamos começar do N. Tá certo? Porque se eu tenho 4 elementos, eu vou começar do 4, como no exemplo. Se eu tenho N elementos, eu vou começar da onde? Do N. Tá certo? N que multiplica o seu antecessor. Gente, como é que eu faço o antecessor do 4? Ah, você vai falar, é o 3. Mas como é que eu faço o antecessor? Como é que eu sei que é o antecessor? É 4 menos 1. Antecessor de qualquer coisa é menos 1. Você vai tirar 1. Fica o antecessor. E como é que eu faço o antecessor do 3? É 3 menos 1, que dá 2. A mesma coisa do N. Como é que eu faço o antecessor do N? N menos 1. Tudo bem? Para qualquer que seja o N. Não tem relação com a ordem alfabética, tá, gente? Que já veio falar que o antecessor do N é o M, por conta da sequência alfabética. Não tem relação. O N, para a gente, é variável. Ele pode ser representado por qualquer número.
E como eu não sei que número é esse, a única coisa que dá para a gente associar é que o antecessor de um número que eu não sei vai ser tirando 1 dele. Concorda? Então é por isso que é n menos 1, tá? Vezes n menos 2, porque n menos 2 é o antecessor do n menos 1, vezes o n menos 3 e assim n menos 4, n menos 5, assim vai. Mesmo porque eu não sei o valor do n, tá certo? Bom, aí a gente chega aqui ó, no n menos p menos 1, p, lembrando que p é posição, ou então a gente faz essa multiplicação aqui. Vocês devem lembrar que aqui eu tenho parênteses e o sinal de menos está multiplicando esse parênteses. Então a gente vai fazer aquela distributiva, né? Com o sinal, não com n, mas com o sinal. Então, menos que multiplica o mais do p. Vai ficar menos p, que está aqui, ó. E o n continua. Agora, menos que multiplica o menos 1. Menos com menos dá mais. Menos que multiplica menos dá mais. Então, por isso você tem esse mais 1 aqui. Tudo bem? Bom, olha só. Eu deixei um outro exemplo aqui, que é outro exemplo numérico, para a gente tentar associar. Olha só, gente. Aqui é um arranjo 3 e 7 e 3. O que quer dizer isso, arranjo 7 e 3? São 7 elementos, é um conjunto qualquer, que tenha 7 elementos, mas com apenas 3 posições. Então, como é que a gente monta essa combinação? As sequências que dá para a gente fazer que sejam distintas, né? Bom, a mesma coisa, você tem 3 posições. Quantas opções você tem para colocar na primeira opção? 7, certo? São 7 elementos, você tem 7 opções diferentes. Na segunda posição, você teria quantos elementos? 6, porque um você já usou na primeira. Depois, você teria apenas 5 opções, porque 2 você já usou nas outras posições. Como são 3 posições, 1, 2, 3, 7, 6 e 5. Básico, né? E aí você multiplica tudo isso, vai dar as combinações. E aí, pessoal, você vai dividir isso pelo n menos p, tá certo? Que foi colocado, n menos p. Que no caso seria isso aqui, ó. O n vale quanto nesse caso? O n vale 7, o p vale 3, aí você vai fazer 7 menos 3, que dá 4. Tudo bem? Então, só para a gente analisar aqui, olha só. Você tem o arranjo 7 e 3, o n é 7 e o p é 3. São 7 elementos para serem distribuídos para 3 posições. E aí ficaria assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5, porque são as posições que a gente tem. São 7 opções na primeira, 6 na segunda, 5 na terceira. Vezes o 4, vocês devem lembrar dessa exclamação, ponto de exclamação, que para a gente funciona como fatorial. Então, você vai multiplicar pelo 4 fatorial, certo? Como o exemplo fala aqui para a gente dividir pelo n menos p, pessoal, quanto que vale o n menos p? É 7 menos 3 nesse exemplo, que dá 4. Então, você vai dividir pelo 4 fatorial. Tudo bem? Você vai dividir pelo 4 fatorial. Pessoal, devo lembrar que tem um parênteses aqui, né? Entre o 7 e o 4 fatorial tem um parênteses. O parênteses quer dizer que todo esse conjunto está sendo dividido pelo 4 fatorial. Se eu não colocar parênteses, aí fica somente o 4 fatorial dividido pelo 4 fatorial. Mas é todo o conjunto dividido pelo 4 fatorial. Tá bom? Bom, o 4 fatorial dividido por 4 fatorial numa divisão onde você tem elementos iguais, a divisão dá 1, que é esse 1 aqui, ó. Dá 1 essa divisão. Então, nesse caso, se cancela o 4 fatorial com outro 4 fatorial. Eles se anulam. Dá 1. Tudo bem? O que resta é o 7 vezes 6 vezes 5, que era o que a gente tinha pensado aqui de início, né? 7 vezes 6 dá 42 e vezes 5 dá 210 possibilidades da gente fazer esse arranjo, com 7 elementos para 3 posições. Tudo bem? 210 possibilidades distintas que a gente tem. Tá certo? Bom, só continuando aqui, gente, olha só. Então, como é que se calcula arranjos? Como é que a gente faz o cálculo para arranjo? Essa é a fórmula. Está aqui, ó, escrito em vermelho. Essa daí é a fórmula. Bom, você já sabe o que é o N, você já sabe o que é o P. Então, o arranjo de N e P, lembrando que N são elementos, o P é posição. Como é que se calcula isso? É o N fatorial, o tanto de elementos que você tem em fatorial,
dividido por n menos p, que o exercício anterior era 7 menos 3, né? N menos p também em fatorial. Então, claro, primeiro a gente vai desenvolver isso daqui, que é o n menos p, e depois você faz o fatorial. Tudo bem? Então, é assim que se calcula arranjo, utilizando essa fórmula aí. Que, na verdade, a gente já tinha feito a mesma fórmula introdutória, né? Nos exercícios anteriores. Bom, n é o número de elementos disponíveis, foi como eu havia falado para vocês, e o p é o número de espaços, eu coloquei até em aspas aí, espaços que podemos ocupar, tá bom? Pessoal, nessa imagem aqui eu coloquei dois exemplos para a gente pensar um pouquinho. Um está aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Um é esse aqui, ó, que está em amarelo. O outro, deixa eu mudar a cor de novo, é esse aqui que está em lilás, ó. Tá bom? Então, o primeiro exemplo, que está em amarelo, ele fala assim, para a gente fazer o arranjo de 7 e 0. Então, você tem 7 elementos para 0 posições. O N é 7, como está aqui descrito, ó, o N é 7, e o P vale 0. Então, como é que a gente calcula arranjo? N fatorial dividido por N menos P também fatorial. Quanto vale o N? 7, está aqui, ó. 7. Quanto vale o N menos P? É 7 menos 0, que está aqui. Aí você subtrai. 7 fatorial está aqui, e 7 menos 0 é o próprio 7, também em fatorial. Lembre-se que uma fração, toda fração é uma divisão. Então, você pode dividir ou então simplificar essa fração. No caso, como os elementos são iguais, numerador e denominador, você pode dividir essa divisão, fazer direto, né? 7 fatorial dividido por 7 fatorial. São elementos iguais. Então, obrigatoriamente, vai dar 1 como resposta. Então, apenas uma sequência dá para fazer aí. Tudo bem? Olha o outro exemplo. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Arranjo de 6 e 4. Qual é o valor do N? 6. O valor do P? 4. São 6 elementos para serem distribuídos em 4 posições. Tudo bem? Como é que se calcula arranjo? É o N fatorial dividido pelo N menos P também fatorial. Certo? Quanto vale o N? Vale 6. O N menos P é o 6 menos 4 em fatorial. Tá bom? 6 fatorial continua aqui, 6 menos 4 fica o 2 fatorial, tá bom? Aí, pessoal, o que acontece? Como é que se calcula fatorial? Por exemplo, o 6 fatorial, a gente poderia fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até o 1. Né? Como se calcula fatorial. Só que como a gente tem o 2 aqui, o 2 fatorial no caso, a gente pode parar aqui no 2, ó, no 2 fatorial, e não fazer até o 1. Se bem que também não mudaria nada, né? Multiplicando 1, não ia, enfim. Mas usando a estratégia de cálculo que a gente já havia pensado, é interessante a gente parar no 2 fatorial, porque no denominador também tem 2 fatorial. E como é tudo multiplicação, a gente pode fazer a divisão do 2 fatorial com 2 fatorial. Então, por isso que está cortado aqui, ó, porque 2 fatorial dividido por 2 fatorial, esse aqui dividido por esse daqui, dá 1. E 1 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobra os fatores ali. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Por isso que está aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Ah, mas e o fatorial não tem? Não tem. Por que não tem? Porque ele foi dividido aqui no 2 fatorial com 2 fatorial, que deu 1. Por isso que não tem fatorial aqui. Tá bom? Aí agora é só multiplicar. Ó, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. E o 120 vezes 3 dá os 360 combinações diferentes, distintas, né? Que dá para serem feitas com 6 elementos e 4 posições. Tá bom? Então, essa é a relação. Certo? Bom, pessoal, então essa é a ideia, tá? Pra gente dessa aula. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula. Possivelmente a gente vai se encontrar aí outras vezes para outros assuntos sobre análise combinatória, tá bom? Então eu só tenho a agradecer por vocês terem assistido o vídeo, terem apoiado o vídeo aí do desenvolvimento do pensamento matemático. Então eu repito que a ideia aqui não é fazer decorar fórmula, é pensar matematicamente. É esse o detalhe. Por isso que é desenvolvimento do pensamento matemático. É a gente pensar de uma forma lógica, de uma forma matemática. Tudo bem? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tudo bem?
Obrigado, tchau, tchau.